2h43 da manhã. O quarto está imerso em sombras. A única fonte de luz é o brilho azulado da tela do notebook, que recorta o rosto de Marina. Ela lê a mesma frase pela 11ª vez. Seus dedos repousam sobre o teclado, imóveis, enquanto o cursor pisca no final do texto como um segundo ponteiro de relógio. O silêncio do ambiente é interrompido pelo som seco do clique do mouse. Ela rola a página para cima, volta ao início e relê. O ar parece rarefeito, pesado. De repente, a ansiedade surge. Uma criatura pequena e ágil, com olhos que não piscam. Ela salta sobre a mesa, movendo-se com espasmos rápidos. A criatura posiciona-se entre Marina e a tela, bloqueando a visão. O espaço ao redor parece diminuir conforme a sombra da criatura se projeta nas paredes. Marina tenta desviar o olhar, mas o movimento é inútil. A criatura se aproxima, tocando o teclado. O brilho da tela reflete intensamente nos olhos arregalados da criatura. Marina retrai os ombros, encolhendo-se contra a cadeira. O isolamento é absoluto. Não há mais ninguém no quarto. Apenas o brilho, o texto que se repete e o movimento inquieto da criatura que observa cada contração muscular de Marina. A criatura salta sobre a tecla Enter, impedindo a pressão. Ela aponta para um ponto irrelevante no meio do parágrafo e sibila. Confere de novo. Marina. Um erro aqui e tudo desmorona. Marina suspira. O ar escapa ruidoso por entre os dentes. Seus dedos tremem, parando milímetros acima das teclas, mas sem força para completar o movimento. A criatura corre em círculos sobre o teclado, pressionando teclas aleatórias que o cursor ignora. E se o cliente interpretar mal? E se o tom estiver errado? A voz da criatura é um ruído constante, uma interferência que dita o ritmo da respiração de Marina. A mulher tenta afastar a criatura com a mão, mas a pequena forma ágil esquiva-se e retoma sua posição de bloqueio sobre a tela. Marina fecha os olhos por um segundo, os músculos do pescoço contraídos. Ela tenta forçar o clique final, mas o dedo trava. A tela brilha com a mesma intensidade, o texto torna-se um borrão de símbolos sem sentido. A criatura inclina a cabeça, observando a hesitação com um sorriso fixo. Ela bate com as garras na borda do notebook, um som metálico e rítmico que ecoa. Marina puxa o mouse, mas o cursor treme na tela, incapaz de atingir o botão de envio. A dúvida não é apenas mental, ela se manifesta na resistência física dos dedos que não obedecem ao comando de conclusão. O ambiente sofre uma mutação repentina. A luz fria do monitor perde a predominância. A professora Renata entra no quadro com passos firmes, porém lentos. Ela caminha até o centro do espaço, ignorando o caos sobre a mesa. Renata estende a mão e toca ao vazio. O efeito é imediato. O cursor na tela trava, estático no meio de uma palavra inacabada. O zumbido da ansiedade desaparece, substituído por um silêncio absoluto. A criatura, antes ágil, agora permanece congelada em uma posição de ataque, com os olhos fixos num ponto inexistente. Renata vira o rosto lentamente, saindo da interação com o cenário para encarar diretamente a lente da câmera. Ela mantém a cabeça erguida, os olhos serenos e atentos. Com uma voz firme, ela rompe a barreira entre o drama e o espectador. Ela pergunta: quantas vezes sua mente já exigiu uma garantia absoluta para algo que é impossível controlar? A pergunta ecoa no quarto, enquanto o tempo permanece suspenso. Renata não espera uma resposta imediata. Ela sustenta o olhar, forçando a percepção de quem assiste a encontrar o peso daquela indagação sobre a própria rotina. O cenário ao redor de Marina parece recuar, deixando apenas a professora e a questão que paira no ar parado. Renata faz um gesto amplo com os braços. O quarto de Marina dissolve-se em partículas de luz, dando lugar a um vasto espaço mental. Renata caminha entre os balões e explica. Na terapia cognitivo-comportamental, observamos que não é a situação externa que gera o seu sofrimento. É a interpretação que você atribui a ela. Marina tenta tocar o balão vermelho, enquanto Renata organiza os balões no ar como se fossem peças de um quebra-cabeça. Marina observa a conexão entre o pensamento e a reação imediata que ele provoca. A clareza chega como um impacto físico, um suspiro profundo que Marina solta, vendo pela primeira vez a lógica por trás de sua própria angústia. Ela olha para Renata, os olhos atentos, compreendendo que o erro não estava no e-mail que ela escrevia, mas na sentença que ela repetia silenciosamente para si mesma. A estrutura de seu medo agora é visível, mapeada em cores e formas que ela finalmente consegue nomear e confrontar com lucidez. Renata estala os dedos, e o foco da cena recai sobre o corpo de Marina. O ar ao redor dela começa a vibrar. Renata aponta para o peito de Marina, onde um som rítmico e acelerado, como um tambor frenético, começa a ecoar no ambiente. Observe o que acontece quando a mente assume o controle, diz Renata. Imediatamente, faixas cinzas e densas, como tiras de chumbo, começam a se materializar sobre os ombros de Marina, puxando-os para cima, forçando uma postura rígida e desconfortável. Marina tenta relaxar, mas as faixas se apertam, tornando sua respiração curta e superficial. Ela vê
projetada diante de si. Uma imagem de seu próprio corpo sob o peso daquela tensão, como se estivesse diante de um espelho que revela o invisível. Seus ombros sobem em direção às orelhas, travados por uma pressão que ela agora consegue enxergar. O ritmo cardíaco, agora visível como uma pulsação de luz avermelhada no pulso, acelera até atingir uma cadência insustentável. Marina recua, encarando o próprio sofrimento exteriorizado. A urgência toma conta de seus movimentos. Ela percebe que a dor não é apenas mental, é uma resposta física que seu organismo está sendo forçado a sustentar. Ela olha para Renata com os olhos arregalados, o lábio inferior trêmulo, compreendendo que precisa interromper aquele ciclo antes que seu corpo sucumba ao esgotamento total. A necessidade de mudança não é mais um conceito abstrato, é uma questão de sobrevivência biológica imediata. Renata faz um gesto preciso e um quadro flutuante surge no centro do espaço. Nele, letras grandes brilham. A, B e C. Observe, diz ela. A reunião importante de amanhã. B, a sua revisão compulsiva. C, o alívio que você sente logo após enviar. Marina observa as letras conectarem-se por setas de luz. Psicólogos chamam isso de análise funcional, explica Renata. O cérebro aprende que evitar o desconforto traz uma falsa segurança. Ao lado do quadro, a ansiedade surge, saltitando sobre as palavras, exibindo um sorriso vitorioso. Ela agarra a letra C, abraçando-a como um troféu. Marina observa o movimento. Cada vez que ela revisa o e-mail, a ansiedade cresce, alimentando-se daquela breve sensação de controle. Você percebe? Continua Renata, apontando para o ciclo que se fecha. Funciona no curto prazo, mas você está apenas fortalecendo um ciclo de reforçamento negativo. Marina vê a conexão. O alívio momentâneo que ela busca é o combustível que mantém o monstro ativo. A ansiedade solta uma risada aguda, celebrando a repetição. Marina recua um passo, a clareza, substituindo a confusão. Ela entende agora que a sua compulsão não protege o futuro, apenas sustenta o medo. A urgência da revisão perde o sentido diante da evidência da armadilha que ela mesma construiu. O quadro pulsa, mostrando como o comportamento de segurança é, na verdade, a âncora que a mantém presa, no mesmo lugar. Renata dá um passo firme, atravessando o espaço. A ansiedade, acuada, recua rapidamente para trás de uma pilha de pastas digitais que flutuam no ar. Ela tenta se esconder, mas Renata bloqueia sua saída, os olhos fixos na criatura. Você realmente acredita que privar o sono dela é uma forma de proteção? Pergunta Renata, com a voz cortante. A ansiedade para de se mover. Ela gesticula freneticamente, as mãos pequenas tremendo, enquanto solta um ruído agudo e nervoso. Estou apenas tentando evitar o desastre, responde a criatura, os olhos arregalados percorrendo o ambiente em busca de uma rota de fuga. Renata não recua. Ela inclina o corpo, diminuindo a distância entre elas. Ou será que você está apenas treinando o cérebro dela para viver permanentemente em estado de emergência? Pergunta ecoa no espaço, fazendo as pastas virtuais tremerem. Marina observa a cena em silêncio, vendo a ansiedade perder a postura defensiva. A criatura tenta formular uma resposta, mas os lábios tremem sem emitir som. A tensão no ar torna-se densa, quase palpável. Renata aponta para o peito de Marina, depois para a criatura, evidenciando o desgaste constante daquele estado de alerta. Não há mais espaço para fugas ou justificativas. O ciclo de vigilância é desmascarado como verdadeiro agente de exaustão. A ansiedade encolhe-se sob o olhar clínico de Renata, enquanto Marina compreende que a proteção que buscava era, na verdade, um cerco que a impedia de descansar. Renata faz um gesto amplo no ar, desenhando uma linha vertical que divide o espaço em dois campos de luz. No topo da esquerda, ela escreve fatos. No topo da direita, previsões. Marina observa enquanto as palavras ganham contornos sólidos. O que você realmente sabe sobre o amanhã? Pergunta Renata, conduzindo o olhar de Marina para a coluna vazia. Marina respira fundo, o peito subindo e descendo com lentidão. Ela aponta para o lado esquerdo. Tem uma reunião às 10, diz Marina, e a frase aparece escrita em um tom azulado e estável. Isso é um fato. Renata assente e aponta para o lado das previsões. E o desastre que você tanto teme? Onde ele está? Marina hesita, mas começa a listar. O e-mail pode ser mal interpretado, o cliente pode reclamar, meu trabalho pode ser questionado. À medida que ela fala, as frases aparecem em vermelho, tremulando como chamas instáveis. Renata toca o ar, e a coluna das previsões começa a se dissipar, perdendo a força. Marina olha fixamente para a coluna dos fatos, que permanece brilhante e imóvel. O peso nos ombros diminui. Ela percebe que a sua narrativa estava sendo ditada pelo medo, não pela realidade. Com um movimento firme, ela avança e toca a tabela, consolidando a separação. A luz da coluna dos fatos irradia, iluminando o ambiente e devolvendo a Marina a clareza necessária.
Ela respira, sentindo o controle retornar ao seu pensamento, enquanto a ansiedade, no canto, observa a estrutura lógica desmoronar o castelo de incertezas que ela havia erguido. Renata observa Marina, mantendo silêncio enquanto a clareza se estabelece. O cursor do mouse pisca sobre o botão de enviar, mas desta vez, Marina não clica para reabrir o documento. Ela sente a urgência de revisar, um formigamento nos dedos que pede por repetição, mas ela trava os punhos sobre a mesa. A respiração de Marina estabiliza. Ela encara o notebook. O medo de um erro de digitação ainda flutua no ar como uma névoa, mas ela não o agarra. Com um movimento lento e deliberado, Marina estende a mão para a tampa do notebook. A criatura ao lado solta um ruído de protesto, mas Marina ignora o som. Ela baixa a tela. O brilho intenso que iluminava seu rosto desaparece, deixando o ambiente em penumbra, mantendo-a firme sobre a superfície do aparelho. Ela não revisa, ela não corrige. Ela aceita a imperfeição como parte da realidade. O coração, antes acelerado, encontra um ritmo regular. Ela se levanta da cadeira, afastando-se do teclado que antes a mantinha prisioneira. O peso que carregava nos ombros parece dissipar-se a cada passo que ela dá em direção à janela. O aprendizado teórico sobre o modelo ABC transformou-se em uma ação concreta. Ela venceu o ciclo de reforçamento negativo. Não há mais necessidade de buscar a segurança ilusória no controle absoluto. O silêncio agora é de paz, não de tensão. A luz do sol atravessa o vidro da janela, tingindo o quarto com tons de âmbar. O ambiente, antes mergulhado na penumbra do esforço mental, ganha contornos nítidos. Marina observa os primeiros raios tocarem a mesa, sentindo o calor suave sobre sua pele. Renata permanece ao seu lado, a postura serena e o olhar focado. Ela conclui o processo de aprendizado com uma voz firme. A ansiedade faz parte do que nos torna humanos. Nem todo desconforto é um transtorno, mas quando a qualidade de vida é atingida, buscar ajuda profissional é o movimento certo. Renata vira-se para caminhar em direção à saída, os passos ecoando no chão de madeira. Marina refletiu a importância de cuidar de seus pensamentos e emoções e separar fatos de previsões para não ser refém de ansiedade. Aprendeu que sua saúde mental é seu bem maior.